Fala galera da Lance TV, eu sou o Gabriel Carneiro e esse aqui é o Lance Responde. A gente vai responder todas as suas curiosidades sobre o dia a dia do Corinthians, que vocês mandaram lá no Twitter. Bom, vamos começar aqui com a pergunta do Leonardo. Ele perguntou o que os corintianos podem esperar de Gustavo e Bruno Paulo. É uma curiosidade útil, ainda mais porque o Corinthians acabou de perder o André e Luciano para o futebol europeu, então o Gustavo e o Bruno Paulo são duas novas opções que o Cristóvão Borges vai ter. Para começar do Gustavo, ele é um artilheiro, ele é um matador nato, ele fez 11 gols no Brasileirão da Série B, ele é o artilheiro da competição até agora, mesmo já tendo saído do Criciúma, e o que se pode esperar dele é gols. É um jogador que não fez categorias de base, ele chegou no Taboão da Serra já com 20 anos. A gente até entrevistou um treinador, um ex-treinador do Gustavo no Taboão da Serra, e ele disse, não esperem jogadas plásticas, mas esperem gols e esperem muita vontade. Agora falando sobre o Bruno Paulo, é um jogador que já chegou ao Corinthians há alguns meses, realizou uma pré-temporada específica porque ele veio lesionado do Osasco Aldax, onde ele foi vice-campeão paulista. Então é um jogador que está se recondicionando fisicamente, já foi relacionado algumas vezes, mas ainda não jogou. Ele é um jogador mais de lado de campo. Então o que se pode esperar do Bruno Paulo é um jogador que deseja mostrar futebol, porque ele chegou num clube grande e quer conquistar espaço. Bom, vamos agora para a segunda pergunta do Luiz Carlos Navarro. Ele gostaria de saber se com esta nova debandada, os moleques do Sub-20 que estão nas finais do Brasileiro vão ter chance, vão ter espaço. Bom, Luiz Carlos, é uma dúvida que muito corintiano tem, que a gente tem sempre que responder aqui, porque o Corinthians não é um clube que tem uma tradição recente de aproveitar os garotos das categorias de base. E, de fato, o sucesso do Corinthians na base é inegável. Bons jogadores são formados, a maioria dos títulos disputados o Corinthians conquista, mas tem uma dificuldade nessa transição para o profissional. Muitos jogadores que estão no Corinthians Sub-20 treinam rotineiramente no time principal, mas até agora nenhum deles ainda ultrapassou essa barreira. O Corinthians tem hoje no elenco alguns jogadores que disputaram a Copinha. Léo Santos, Léo Príncipe, que vem numa fase boa, substituindo o Fagner, mas até o momento ninguém conseguiu se firmar definitivamente na equipe. E o pessoal está realmente preocupado com a debandada, ao mesmo tempo em que saíram muitos jogadores, entrou um pouco de dinheiro em caixa, e é mais ou menos nessa linha a pergunta do Geraldo Júnior. Ele pergunta aqui, onde foi parar o dinheiro das vendas? Por que o Corinthians vende tão mal? Qual a perspectiva para o futuro? Acho que é só. Bom, são várias perguntas que o Geraldo faz aqui, então vamos tentar nos organizar para responder. O dinheiro das vendas. O Corinthians lucrou quase 125 milhões de reais com transferências de jogadores nesse ano. Eu estou colocando nessa conta Gil, Renato Augusto, Jadson, lá do começo do ano, e também os mais recentes, Pato, Elias, Bruno Henrique. E o dinheiro, na maioria dos casos, foi usado para cobrir gastos que o Corinthians já tinha. Por exemplo, ano passado, vocês bem lembram, a gente informou aqui no Lance, o Corinthians chegou a dever salários, dever direitos de imagem, e esse ano não existe esse problema. E muito por causa disso é pelo dinheiro que entrou. Então o Corinthians não tem problema com salários e até pagou algumas premiações antigas. O Alessandro, por exemplo, o capitão do Corinthians, o ídolo do Corinthians no Mundial de Clubes, ele recebeu a premiação pela conquista do Mundial nesse ano, então 4 anos depois. É a prova de que o Corinthians está readquirindo a saúde financeira, colocando as contas em dia. E além disso, já foram mais de 50 milhões de reais gastos em contratações, sendo as últimas delas o Jean e o Gustavo, que ainda não estrearam. O Geraldo completou a questão dele perguntando por que o Corinthians vende tão mal. É uma pergunta que a gente faz para os dirigentes e eles não concordam com a opinião geral dos torcedores de que o Corinthians tem vendido mal os seus jogadores. E de fato, o Corinthians não tem feito oposição aos pedidos dos jogadores para irem embora. Bruno Henrique, por exemplo, ele está há 4 meses negociando a renovação e não aceitou nenhuma proposta que o Corinthians fez, ou seja, ele desejava ir embora do Corinthians. O Elias também recebeu a proposta, aceitou, negociou e foi embora. Então, o Corinthians não tem se oposto à vontade dos jogadores de ir embora, por diversas razões, em especial o desejo de atuar no futebol europeu. Então, é difícil dizer que o Corinthians vende mal. O Corinthians simplesmente não segura quem não quer ficar. Bom, galera, esse foi o Lance Responde, eu espero ter sanado um pouquinho das dúvidas de vocês e continuem mandando perguntas porque a gente vai continuar respondendo para tirar todas as dúvidas. Até a próxima!